Lição número 3 da nossa revista da EBD, lições bíblicas da EBD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós vamos superar os nossos desafios e problemas que enfrentamos na nossa família com exemplos da palavra de Deus, aprender e colocar em prática. Não é com exemplos do pastor famoso, do cantor famoso, né? Do artista famoso, dos youtubers, dos influencers. A nossa influência é a palavra de Deus. Então nós chegamos na lição de número 3, que vai falar do ciúme, esse sentimento que prejudica a família. O texto áureo, Tiago 3,16, porque onde há inveja e espírito faccioso, espírito de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Verdade prática, o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Será que o que prejudica uma família é só o ciúme do marido e da mulher? Ou também o ciúme aí entre os irmãos? Você vai ver a leitura diária, que você pode pegar esses versículos, né, e usar também na aula. O ciúme desperta a fúria das pessoas. Aí você vê aqui Provérbios, né? Capítulo 6, versículo 34. Onde há ciúme, há carnalidade. Aí você vai lá no texto e lê com os alunos, né? Pessoas perseguiram Jesus por causa do ciúme. Aí Marcos 15:10. Rejeitando o ciúme de maneira convicta, protegendo a mente e o coração do ciúme. Tá aqui o livro, capítulo, versículo. O antídoto do perfeito entendimento do amor. O remédio, né? Antídoto, remédio. Você vai aqui em 1 Coríntios 13:4. Vamos lá. Você vai ter aqui a leitura bíblica em classe. Eu aconselho os irmãos a usar a revista, a ler a revista. Ela é muito rica, muitas informações muito boas. A história é sobre a família, os filhos de Jacó, né? E esse rapazinho aqui, ó, José. Vamos aprender aqui sobre os filhos de Jacó, sobre as atitudes deles, né? Porque eles sentiram ciúmes do seu irmão. Então aqui é a introdução. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. Ciúme, palavra-chave do primeiro ponto aqui da introdução. Vamos falar bastante nessa revista, nessa aula específica sobre o ciúme. No caso aqui, é o ciúme movido pelos irmãos. Como isso é prejudicial. Primeiro ponto, a falha no tratamento dos filhos. Será que você tem aí preferência por algum dos seus filhos? A Bíblia deixa claro que Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos. Assim como a mãe de Jacó, a Rebeca, amava mais a Jacó e Isaac amava mais a Esaú, este mesmo problema passou para a família de Jacó. Jacó amava muito a José porque José era filho de Raquel, a mulher
a qual ele amava. Mesmo Lia tendo dado vários filhos a Jacó, ele amava a Raquel. E José era o filho de Raquel. Por isso, Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. Preferência. Dando continuidade à lição de número 2, que falou da predileção dos pais por um dos filhos. E nós aprendemos que isso é muito prejudicial. Jacó sabia disso e mesmo assim deu prioridade, deu privilégios ao seu filho José. O ponto de número 2, o ciúme em meio à preferência. Isso, certamente, por conta da preferência, despertou ciúmes nos demais irmãos. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Você tem mais de um filho, então se for dar um presente para um deles, né, que não tenha favoritismo, que não possa aborrecer os outros irmãos, dê um presente igual para todos. Ponto 3. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José, que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes, que se inclinavam diante de José, quando contado para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e desrespeito em relação a eles, e por isso o rejeitaram. O sonhador José, né? O sonhador José. Deus foi quem deu os sonhos a José. Ele contou, talvez ali, de uma forma ingênua, já que ele realmente tinha sonhado, mas os seus irmãos não entenderam, achavam que ele estava sendo arrogante, porque ele dizia na aplicação do seu sonho que todos os demais irmãos se curvariam para ele, inclusive o próprio pai e as próprias mulheres, né, do seu pai. Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Que nós possamos, assim como na revista, na lição passada, nós já estudamos que isso tem consequências terríveis para a nossa família, que nós possamos não ter prioridade, que o ciúme não possa ir atacar o nosso coração. No ponto 2, o ciúme como causa de conflitos. A túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores. Olha aí a cultura nos ensinando, porque a inveja, né, da capa de várias cores. A túnica colorida, a túnica tinha no máximo 2 cores, feita de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó.
provocou, né, os próprios outros filhos que trabalhavam. Nós vamos ver no ponto 2, ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai, como se tudo o que eles fizessem não chamasse a atenção do pai, provocando então aí um ciúme, né, contra José. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com orgulho ferido, por causa da preferência paterna por José, isto era evidente, isto era claro, por conta deste presente, ficou muito claro na mente de todos, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor, olha só a reação, rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Olha só o tamanho do conflito, meus irmãos. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente têm no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou. O ciúme desperta o furor. Olha só, o ciúme despertou o furor nos irmãos de José, que planejaram até matar o próprio irmão. Ficou um sentimento incontrolável, meus irmãos, a ponto de eles combinarem aí de matar o próprio irmão. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. Não é um sentimento proveniente de Deus. O ciúme é uma obra da carne. Ponto 3. A extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida do casal, amizades sinceras e relacionamento profissional. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. Num ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Então vamos ter muito cuidado com este sentimento para ele não destruir os nossos laços com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos irmãos. Dentro da igreja não vamos ter ciúmes, vamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus e não pela carne. Na família de Jacó, podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e, quando cultivado, prejudica muito os relacionamentos. Partindo agora para o último ponto. Os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédia na família, nos relacionamentos com amigos, nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos dentro da igreja. Ministérios podem ser paralisados por conta do ciúme. Não são poucas as notícias de tragédia conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. O destaque que Jesus teve provocou ciúme em todos aqueles sacerdotes, provocando então aí a morte do nosso Cristo.
o ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação, ofensas mútuas, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo. Quando você ouvir alguém falando mal de outro irmão, cuidado. O coração daquele irmão que está falando mal pode estar cheio de ciúme. Então não compactue com isso. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações de modo que produzamos o fruto do amor. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isto está em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 25. Vencendo o ciúme, este sentimento que tem destruído muitas pessoas e paralisado muitos ministérios. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Do coração procede todas as saídas da nossa vida. Que nosso coração não esteja cheio de ciúme. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral. Procure o seu líder, procure o seu pastor, converse com ele, peça oração para que Deus tire este sentimento negativo do seu coração. Com base na palavra, o aconselhará com sabedoria. E finalmente considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é o sentimento que vai destruir o ciúme. O amor é o quê? É sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, porque o ciúme provoca inveja. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Quem foi exaltado, quem está numa posição aí de receber uma capa colorida, não fique soberbo, não provoque os ciúmes no seu irmão. A palavra de Deus ainda é o melhor remédio, antídoto para tratar as emoções negativas. E como nós vimos, o ciúme, ele fez com que os irmãos de José o vendessem, programaram até matar, mas ainda bem que o venderam e ainda bem que Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, tinha um plano para a vida de José, que se tornou posteriormente o governador, segundo homem mais importante da terra daquele tempo. E por conta de José, o seu pai e todos os seus irmãos tiveram salvação em um período terrível de fome. Conclusão: o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Quando você detectar contenda e ciúme, corre daí, sai fora daí. Não deixa que contamine o teu coração. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver fruto do Espírito. Este
desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas. O ciúme é uma emoção da carne, é uma emoção humana, provenientes dos vícios da alma. Então, como vencer o ciúme? Tendo o fruto do Deus Espírito Santo. Que você tenha uma ótima aula, em nome de Jesus.